Boa noite. Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva a sua vida, ame seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, o mundo melhor virá. Vamos ver o mundo novo crescer, para aqueles que sabem ter a esperança cristã. A esperança cristã. Olhos cristalinos azuis da cor do céu, barbas tão branquinhas com Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos azuis da cor do céu, barbas tão branquinhas com Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe a nossa prece e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé.
Quando um irmão nos procura em busca de apoio, conforto e luz, é nosso dever prosseguir na seara de amor em nome de Jesus. Outro nos chega contando as dificuldades e dores no lar. É nosso dever prosseguir na seara de amor e também cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Meu anjo, meu bom amigo, a quem Jesus me confiou, deixe-me ficar contigo, fica comigo onde vou. Vamos brincar, anjo bom, você de lá e eu de cá. Você se esconde, eu fico logo a te procurar. Fecho os olhos e te encontro dentro do meu coração. Todo carinho te dou em forma de uma canção. Meu anjo, meu bom amigo, a quem Jesus me confiou, deixe-me ficar contigo, fica comigo onde vou. Oh, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Oh, vinde amenizar nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossa falange protetora, dai-nos a bênção redentora, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas, 9 vidas, ante o Evangelho todo em luz. É a apoteose do amor, remir a nossa dor com Jesus. Abraça-me, Senhor, abraça-me, quando me sente cansado de lidar. Se me
levar-me a reclamar. Abraça-me, Senhor, abraça-me. Se além meus passos resvalarem e eu me dispuser a voltar atrás, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se pedras e espinhos me fizerem lamentar, e quando me encontrar ferido pelo batalhar e labutar do dia, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se desejar somente implorar e começar a me queixar do meu sofrer, abraça-me, Senhor, abraça-me e faça-me calar. Escuta, meu irmão, o que diz a mãe natureza, e certamente descobrirás a mágica do amor, o pássaro a cantar só para nos alegrar, a terra produzir sem nada exigir. Veja, meu irmão, contemple a bondade do Pai, que tudo faz pra você sem nada receber. A beleza do céu, a sinfonia do mar, e mesmo assim queres uma fórmula pra amar. Desperta, meu irmão, sejamos como a natureza, servindo sempre em harmonia, o coração entoando a melodia no mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros numa eterna sinfonia, espargindo alegria, doando a nossa luz. Boa noite. Vamos fazer nossa oração. Após ouvirmos estas canções, que nos convida à harmonia, aos bons pensamentos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, por todas as bênçãos recebidas no dia de hoje. Que a tua luz, Mestre,
adentre em todos os lares, envolvendo toda a nossa família, em vibrações de amor, de paz. Querido amigo Jesus, somos gratos por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua mensagem de amor, de fraternidade, através das palavras da palestrante na noite de hoje. Proteja e abençoa mais uma vez a todos nós e que assim seja. Boa noite! Que alegria podermos nos encontrar mais uma vez, mesmo que de forma virtual, para escutarmos, para aprendermos os ensinamentos do Cristo, através do Teu Evangelho. A palestrante da noite é a Ana, lá do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Ela dará continuidade ao estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenham todos uma excelente palestra. Não se esqueçam que após essa conversa fraterna, nós teremos a fluidificação das águas e o passe virtual. Fiquem todos com Deus e mais uma vez, muito obrigada. Olá, meus irmãos. Meu nome é Ana Maria. Eu venho aqui a convite da Cristiane para que a gente possa conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, o que para nós é sempre uma alegria muito grande poder compartilhar algumas reflexões com os irmãos sobre esse Evangelho de amor, esse Evangelho de luz, esse código de moral e de conduta que Jesus veio nos ensinar. Hoje nós vamos conversar agora sobre o item 18 e 19 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo muito bonito, em especial esses itens, porque é todo um capítulo dedicado aos bem-aventurados os puros de coração. Então Jesus, ele nesse capítulo ele fala que quem são, por que são bem-aventurados esses puros de coração. E para que a gente não perca, meus irmãos, ou na verdade para que a gente fique contextualizados exatamente sobre esse capítulo, eu vou ler aqui o que está escrito lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16, e que é todo o capítulo 8 dedicado, tá? Então, está escrito lá, em São Marcos: simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que elas as tocasse. E como de seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Como eu disse, essa passagem está lá em São Marcos, no capítulo 10, do versículo de 13 a 16. E o item 18 do Evangelho, que nós vamos conversar agora, trocar algumas reflexões, ele fala exatamente da frase em que Jesus disse: deixai que venham a mim as criancinhas. E é muito interessante esse item, e quem nos esclarece é o Espírito João Evangelista, Paris, 1863. E ele começa os esclarecimentos a nós da seguinte forma. Eu vou ler para que a gente não se perca, de todos os detalhes que esse item, que esse capítulo nos apresenta, porque nós sabemos que Jesus sempre falava em parábolas, E é por isso que, tanto naquela época como até os dias de hoje, a gente tem uma certa dificuldade de entender exatamente o que Jesus queria nos dizer por meio dessas parábolas. Nós até hoje temos uma certa dificuldade de compreender esse sentido figurado, muitas vezes, que Jesus falava aos seus discípulos e a todos.
Então veio o Espiritismo, essa doutrina bendita, essa doutrina maravilhosa, esse consolador que Jesus prometeu nos esclarecer e nos ajudar, né? Para que a gente não tenha dificuldade no entendimento dessas parábolas de Jesus, nesse sentido que Jesus dava, né? Os ensinamentos que ele trazia para nós. E eu reitero, meus irmãos, é uma alegria enorme que eu posso estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Então, vamos lá. Nós começamos assim. Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo. Deixai que venham a mim as criancinhas. Profunda em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele não podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas, e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol, no cume dos montes. E aí, eu entendo, meus irmãos, que está aqui o seu enviado, o João Evangelista, que se colocava nessa condição de enviado para divulgar, né? Essa doutrina de amor, essa doutrina de esperança, de consolo, que é a doutrina espírita para nós. Pois bem, meus irmãos, então nós podemos dizer que o item 18, ele fala que Jesus, quando se dirige a toda aquela multidão que não estava deixando as crianças chegarem próximos a ele, ele fala, deixai que venham a mim as criancinhas. Mas, na verdade, aqui nós podemos entender que essas criancinhas somos nós, né? Nós ainda, na nossa infância espiritual. Então, Jesus esclarece que nem tinha como ele se dirigir àquelas crianças que ainda nem tinham o seu intelecto todo desenvolvido, né? Então, as crianças, como nós bem sabemos, elas ainda sofrem de uma certa limitação, muitas vezes, de entendimento, como nós adultos, né? Não raro, faltam a elas a maturidade do entendimento, porque são de fato crianças, né? E aí o Espírito fala aqui para nós, eu quero que venham a mim os homens com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes. Então Jesus fala, olha, vocês ainda, como crianças espirituais que são, venham até mim, porque é vocês que eu quero instituir o reino de Deus. É vocês com a ternura de uma criança, com a singeleza de uma criança, com a pureza de uma criança, venham até mim. Vocês que estão cansados, que têm o seu jugo pesado, que eu vos aliviarei. Vocês que se sentem, né, nos espíritos viciosos, com muitas dificuldades, é a vocês que eu me dirijo. É a vocês que eu trago, né? Na verdade, essa seria a palavra mais correta de usar, o meu evangelho de amor, o meu evangelho de luz. Então, nós, meus irmãos, na verdade, somos ainda assim essas crianças espirituais.
Essas crianças que ainda têm dificuldade muitas vezes do entendimento. Essas crianças que muita vez têm dificuldade de expressar também em ações, né? Porque crianças são, esse evangelho do Senhor, essa doutrina maravilhosa, que o Espiritismo vem nos ajudar a entender esse evangelho tão rico, essa de conduta moral tão elevada. E aí, no item 19, vem seguindo agora outras explicações sobre o capítulo 8, só que agora quem titula essas instruções dos espíritos é um espírito protetor. É ele que assina, então, essas próximas considerações do item 19. O espírito protetor Bordeaux, em 1861. E o espírito vem nos esclarecer. Deixai que venham a minhas criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizas? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer, direis a todos os instantes da vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, tem piedade da tua criatura fraca. Dar-lhe ao coração as alegrias sãs. Bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do teu reconhecimento. Se tendes amor, possuis tudo que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe compuscar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e, qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Como eu disse, meus irmãos, quem estula, quem assina, né? Quem nós poderíamos usar essa palavra, quem se apresenta nesse item aqui é um espírito protetor, Bordeaux, 1861. E aí, aqui é mais bonito ainda esse trecho esse item desse trecho do Evangelho, porque aqui ele fala, ele até exalta, né, o que nós já sabemos. Quando a dor nos visita, quando a dificuldade chega até nós sabemos que nós não estamos desamparados. Nós sabemos que o Senhor está aqui conosco, mesmo nessas situações. E nós sabemos que algum aprendizado tem nessas horas de aflição, de dificuldade. Mas Jesus fala que é exatamente a nós, esses espíritos sofredores que têm passado por tantas dificuldades, principalmente nesses momentos que nós temos vivido ultimamente, é para nós que ele está à disposição. Só precisa que nós o procuremos. E aí o Espírito faz um esclarecimento muito grande para nós aqui, que a única coisa que nós precisamos para viver essas dificuldades é o amor. Se temos o amor, temos sim a capacidade de superar todas as nossas dificuldades. Se temos a caridade, mesmo apesar de criaturas fracas que somos, mesmo apesar de pessoas limitadas como nós somos, de espíritos ainda caminhando para a perfeição,
nós temos sim a condição de colocar o evangelho de Jesus em prática. Então, ele fala: deixai venham a mim as criancinhas, pois tem o leite que fortalece o fraco. É só por meio do amor e da prática da caridade que recebemos do alto todo o que precisamos, todas as necessidades que temos vão ser supridas pelo alto. Estaremos sim amparados pelos nossos espíritos protetores, estaremos sim amparados pela espiritualidade que sempre virá nos acompanhar. E aí ele fala: deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Olha só que lindo. Deixai que venham a mim os aflitos e os infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da alma. Eu lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Olha, meus irmãos, é tanto amor que Jesus tem por nós, é tanto amor que Jesus tem pela humanidade, que é muitas vezes difícil até a nossa compreensão. Porque muitas das vezes nós temos a dificuldade de amar porque nos colocamos que o amor de Jesus é como o nosso, né? Que o amor de Jesus seria limitado como o nosso, e não é. O amor de Jesus, o amor de Deus por nós, ele é imenso. E quando nós nos dirigimos a Ele com a ingenuidade de uma criança, com a pureza do coração de uma criança, nós somos sim amparados. Nós recebemos sim do alto tudo o que precisamos para que nós continuemos a nossa caminhada, para que nós continuemos aqui encarnados e muitas vezes até dando graças a Deus por todas essas dificuldades que vivemos, porque é por meio delas que aprendemos. São por meio das dificuldades, meus irmãos, que nós aprendemos. Por mais que possa parecer difícil a nossa luta, por mais que possa parecer pesado o nosso jugo, é sim naquela condição que nós vamos aprender. E Jesus sabe disso. E Deus, na sua infinita misericórdia, também sabe. E nós vamos estar sempre amparados por todos eles. Então, nós precisamos, a única coisa que nós precisamos ter e desenvolver nessa nossa caminhada é o amor, é a caridade. E isso é muito expresso nesse item 19, quando o Espírito fala: se tendes amor, possui tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades do que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o pode atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que deseja capaz de lhe conspurcar a pureza. Olha só, é pelo amor, meus irmãos, é somente pelo amor. E é esse amor que Jesus quer explicar quando ele fala: deixar vir a mim as criancinhas, por conta da pureza de coração, por conta do amor que essas crianças traz de forma tão verdadeira que elas se apresentam. A criança, ela não tem vergonha de dizer os seus sentimentos. A criança, ela não tem vergonha de contar o que está sentindo. Nós adultos, sim. Nós adultos já temos a dificuldade, muitas vezes, de falar dos nossos sentimentos. Muitas vezes nós temos dificuldade de falar para a pessoa que nós amamos, que nós de fato amamos. E aí, passado o tempo, uma vez perdida essa oportunidade, muitos de nós nos arrependemos depois de não termos dito, né, atempadamente aquelas pessoas que nós amamos, que de fato nós amamos. Muitas vezes nós temos vergonha de fazer o bem a alguém por medo de sermos julgados, por medo de sermos taxados de olha lá, tão boazinha, né, querendo aparecer. Mas nós precisamos sim fazer a caridade. Nós precisamos sim praticar da melhor forma essa caridade aos nossos irmãos. E não temos que ter medo do julgamento. Não temos. Não temos que ter medo do julgamento, porque Jesus conhece os nossos corações. Deus conhece muito bem cada um de nós. E por mais que tenhamos dificuldades pelo caminho, por mais que soframos, né, vários tipos de privações nessa vida, se tivermos o amor e a convicção de que Jesus está ao nosso lado, venceremos. Venceremos e, muito mais, meus irmãos, daremos graças a Deus por tudo que temos vivido.
Talvez não consigamos aprender agora. Talvez não tenhamos as respostas que queremos no momento. Mas elas virão. Elas com o tempo virão. E fica esse alerta para que a gente sempre procure a Deus. Para que a gente sempre procure e tenhamos a confiança em Deus e em Jesus de que Ele está sempre ao nosso lado. Que possamos pedir, meus irmãos, a capacidade de amar. Que possamos pedir e rogar a Jesus que dilate em nossos corações essa capacidade de amar. Que dê-nos sempre a condição de estarmos à disposição do nosso próximo. É muito interessante porque eu já ouvi, já li, eu não vou saber lembrar de onde, para poder falar para os irmãos agora nesse momento, mas a nossa benfeitora Joana de Ângeles, ela fala que aquele que está enxugando a lágrima do próximo, ele não tem tempo de ficar se lamentando, de ficar se queixando pelas dificuldades que vem passando. Então, se nós sempre nos colocarmos à disposição de exercermos o amor e a caridade, não teremos tempo de lamentar, não teremos tempo, muitas vezes, de ficar blasfemando, né, sobre as situações difíceis que nós viemos enfrentando. Que fique, então, meus irmãos, esse alerta para nós e que essas palavras de Jesus possam trazer para nós grandes significados nas nossas dificuldades, na nossa luta diária, no desenvolvimento das nossas atividades, muitas vezes até no lar, né? Sabemos que o lar é uma escola bendita, onde estão reunidos ali todos aqueles espíritos que precisam estar juntos, todos aqueles espíritos que precisam aprender alguma coisa nessa caminhada evolutiva que temos agora. Então, que rogamos a Jesus, sejamos sempre essas crianças que o procurem com a pureza de coração. Então, meus irmãos, que roguemos a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que possamos ser, então, essas crianças, né, que Jesus diz, na verdade que Jesus exorta que possa ir até elas, para que possamos receber da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores espirituais, a força necessária para seguirmos nessa caminhada evolutiva, rumo a essa perfeição relativa a quais nós somos fadados, que possamos sempre estar dispostos a amar, que possamos sempre estar dispostos a ser o melhor que pudermos. Nós sabemos de todas as dificuldades que sempre enfrentamos, mas sabemos que também que estamos sempre amparados pelo amor de Deus, por Jesus, né, em sua infinita bondade, sempre estará conosco. Eu peço desculpas aos irmãos, talvez esse vídeo nem vá ficar tão bom por conta de uma rinite aí alérgica que eu tô acometida, então a voz vai ficar fanha, a dicção também talvez não fique tão boa, mas eu quero que os irmãos saibam que é do fundo do coração a minha gratidão por estarmos aqui conversando. Muito obrigada, muita paz, muita luz e muito amor a todos os corações que necessitam, né, hoje sempre, da espiritualidade, desse amor de Deus por nós. Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem em paz. Meus queridos irmãos, vamos permanecer em harmonia, em sintonia com essa reunião. Após essas palavras esclarecedoras da palestrante, que nos remete aos ensinos de Jesus, ao seu evangelho de amor, de paz. Vamos neste momento, cada um de nós em nosso íntimo, nos colocarmos disponíveis, acessíveis à influenciação dos nossos amigos benfeitores espirituais, nossos amigos que aqui estão em nosso auxílio, promovendo em cada um de nós uma limpeza no campo físico, no campo espiritual, retirando de nós toda e qualquer energia deletéria, negativa, que esteja nos atrapalhando, nos desarmonizando, nos desequilibrando.
Que o Mestre Jesus, que acompanha esse passe, possa, através desses nossos amigos benfeitores, realizar essa limpeza igualmente em nossos lares, em cada cantinho da nossa casa. Possa envolver cada irmãozinho que está em tratamento nesta casa de oração. Amado Mestre Jesus, graças te damos, Senhor. E agora, neste instante, vamos imaginar cada um de nós sendo envolvidos numa luz vinda do alto, que essa luz azul, brilhante, possa penetrar cada cantinho do nosso organismo físico e espiritual, que foi limpo, foi preparado, e possa realizar dentro de nós essa transformação de energias, que possamos ser reabastecidos com energias boas, com fluidos salutares, edificantes, que essas energias possam envolver os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos, que possamos neste momento sentir paz, tranquilidade, sentir o coração e a mente serenos. Amado Mestre Jesus, rogamos a Ti, Senhor, para que juntamente com os nossos bons pensamentos, com os nossos sentimentos mais edificantes, possamos unir as nossas forças, as nossas energias, em benefício da água que preparamos para essa ocasião. Que essas águas, Mestre, recebam esses fluidos salutares, edificantes, fluidos medicamentosos, que os nossos amigos da espiritualidade maior promovam nessa água esse remédio necessário que no momento cada um de nós estamos necessitando. Que possamos, ao fazer uso dessas águas, termos todos os nossos problemas, sejam físicos ou espirituais, dores, amenizados, aliviados. Mestre Jesus, rogamos a Ti uma bênção especial ao lar dos velhinhos Bezerra de Menezes, a cada um dos moradores que ali vivem, os nossos queridos idosos, que essa luz, esse amor e essa paz que agora nos envolve, possa envolver igualmente esses irmãos, os funcionários daquela casa, a direção daquela obra. Obrigada, Mestre Jesus, que tenhamos todos uma noite de sono tranquilo, um sono reparador, e que a Sua presença, Mestre, possa continuar em nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja.